Olá, meu nome é Cristiane Jatene, eu sou psicóloga e historiadora e eu estou começando um canal no YouTube essa semana e eu estou gravando o segundo vídeo hoje e eu vou falar a partir de agora mais de psicologia, sempre trazendo um pouco para a nossa realidade no Brasil e também falando das recomendações do coronavírus, o que estiver sendo atualizado. Hoje eu vou falar um pouco da psicologia no sentido de quais são os atendimentos psicoterápicos possíveis. A psicologia nasceu do encontro da biologia com a filosofia. Por isso que em algumas universidades a psicologia está na área de humanas e em algumas universidades está na área de biológicas. A grosso modo, na antiguidade, o conhecimento era respondido muito assim, os humanos, a humanidade tinha uma vida muito mais comunitária. Na Idade Média, quem dava mais as respostas para as questões humanas era a igreja. Depois, houve uma disseminação dos conhecimentos, à medida que os conhecimentos foram aumentando, eles foram divididos em disciplinas. E também foi uma fase que começou a questão da privacidade, do mundo privado ser muito importante, em contraposição ao mundo comunitário. Nesse sentido, começaram a surgir várias respostas para as questões humanas e nesse caminho surge a psicologia. Dito bem a grosso modo, porque aqui não é um curso, nem uma supervisão clínica, é uma conversa onde eu estou compartilhando as coisas que eu penso, as coisas que eu estudo e que eu estudei. Então, a psicologia tem várias modalidades de atendimento. A psicoterapia pode ser uma psicoterapia sem prazo, que vai depender muito de até onde o paciente quer ir, porque a psicologia não é algo que o terapeuta faz no paciente. Não é como eu levar o meu carro no mecânico e peço para o mecânico ver o que tem e arrumar ali. É algo feito a quatro mãos, então depende muito até onde aquela pessoa quer ir naquela psicoterapia. Tem a psicoterapia focal breve, que no geral é um tema específico e por um período que geralmente é curto, no máximo 1 ano, de 3 meses a 1 ano. Então, o que pode ser exemplos de terapia focal breve? Por exemplo, a pessoa vai fazer uma cirurgia e ela quer falar sobre aquilo porque ela está com medo. A pessoa sofreu um sequestro relâmpago, ela vai ter que se reorganizar na vida social dela numa cidade que não traz segurança para ela, que ela não se sente segura. A pessoa vai prestar um vestibular, não sabe direito o que quer escolher, ou sabe, mas os pais querem que faça outra coisa. São alguns exemplos de psicoterapia focal breve. Ela quer mudar de trabalho, ou ela vai se aposentar, mas quer descobrir um outro trabalho. Então tem a psicoterapia focal breve, tem a consulta psicológica. A pessoa quer conversar com o terapeuta, ela quer uma opinião profissional sobre algum tema que ela está vivendo. Ela não quer fazer uma terapia, nem breve, nem longa. Ela quer uma conversa, 1 ou 2, 3 conversas, e quer às vezes um encaminhamento para alguma coisa. Então ela faz uma consulta psicológica. Tem o plantão psicológico, que no geral é feito em instituições públicas. O plantão, como eu conheço na fenomenologia existencial, que é uma das minhas abordagens, né? Ela é de 1 a 5 sessões, o plantão psicológico. E o plantão psicológico, para existir fora de organismos públicos, né, no geral universidades, precisa ser contratado ou por uma empresa ou por um hospital, enfim. Tem a terapia de grupo, que existem 2 formas. Ou é uma terapia que uma pessoa procura uma terapia em grupo que ela quer fazer, porque ela quer fazer a terapia em grupo, ou porque no geral um pouco mais barato, e ela vai no consultório do terapeuta e começa uma terapia em grupo com pessoas que ela não conhecia, que ela nunca tinha visto. E existe a terapia em grupo para grupos que já se conhecem. Por exemplo, uma empresa tem uma equipe de trabalho X e contrata um terapeuta para acompanhar aquele grupo por um período curto ou por um período longo. Um hospital, por exemplo, agora, coronavírus, um hospital pode querer contratar um terapeuta para atender um grupo de enfermeiros, ou um grupo de auxiliares de enfermagens, ou um grupo de médicos. É mais difícil os médicos quererem fazer terapia, mas enfim, pode acontecer.
Então, consulta psicológica, terapia longa, terapia breve, plantão psicológico, terapia em grupo, terapia de casal e terapia de família. No geral, a terapia de casal e terapia de família, ela cuida da saúde das relações. Então, o terapeuta tem que atender as demandas que muitas vezes são diferentes. Um quer uma coisa, outro quer uma coisa, um tem uma gama de valores, o outro tem outra, um vê a situação de um jeito, outro vê a situação do outro. É uma abordagem diferente de uma terapia individual. Tem terapia infantil, que no geral a família sempre é um pouco envolvida, mas é uma terapia voltada mais para a criança. Eu vou depois falar a minha opinião sobre cada uma delas e o que eu acho. O que eu acho do uso para cada uma delas, né? Eu já apresentei um trabalho em congresso que às vezes o terapeuta começa a atender uma família, por exemplo, e ele percebe que só tem uma pessoa ali que tem demanda, né? As outras pessoas não têm demanda para terapia. Ou ao contrário também, começa a atender uma pessoa que só fala do marido, por exemplo. Pode ser que esse seria mais interessante uma terapia de casal. Depois eu vou fazer alguns vídeos citando exemplos dos meus casos. E qual é o problema que a gente tem no Brasil, né? A terapia no Brasil ainda é vista como uma coisa supérflua, às vezes vista como uma coisa fútil, uma coisa um pouco elitizada. Então não é uma coisa muito disseminada na população e a gente... Todos os grupos de formação na fenomenologia existencial, na sistêmica, na psicanálise, na comportamental, todos na sua formação de especialidade, enfim, têm atendimentos gratuitos, faz parte. Então, no geral, a população é atendida em serviços públicos, tem alguns, mas é atendida nesses lugares e nas universidades. E qual que é o problema disso? O problema disso é que tem um tempo delimitado. Não é, como eu falei, o tempo do que o paciente quer ou que ele precisa, é aquele tempo de que aquele serviço é oferecido, né? Então eu vou dividir os temas em vídeos para os vídeos ficarem mais curtos e eu gostaria de frisar para que todo mundo respeite o isolamento total, porque essa é a recomendação da Organização Mundial de Saúde para a gente conter a pandemia do coronavírus. De que forma? Para a gente diluir o contágio durante os meses, para o sistema de saúde dar conta. Então, quem pode, por favor, fique isolado, fique em casa. Quem não pode, ou por força do seu trabalho, ou por força de ter que comprar suprimentos para as pessoas mais velhas, saiam o menos possível, circulem o menos possível e use todas as recomendações de lavar a mão, não botar a mão no rosto, tirar a roupa e os sapatos quando chegarem, desinfetar tudo que compra, enfim. Fique em casa. Até o próximo. Tchau.